normalidade estatística, tá? Então, o que é normalidade estatística? Eu vou botar aqui para vocês, na frente, essa curva de Gauss aqui. O que é essa curva de Gauss? Isso aqui vocês vão entender. Queria explicar para vocês. Eu coloquei aqui uma média no meio, 95%, 68% lá em cima, porque aqui nós vamos estudar, na verdade, nós vamos interpretar, englobar o número de pacientes estudados de uma população, certo? O número de pacientes estudados de uma população, certo? Que é o valor da média desses pacientes. Por exemplo, nós vamos estudar pacientes de uma população aqui dessa... Eu não conheço muito bem aqui, mas vamos supor aqui que esteja perto do Capão Redondo. Vamos pegar pacientes aqui para estudar triglicérides, de 40 pacientes de triglicérides, certo? Então, cada um paciente tem uma taxa de triglicérides. Um tem 130, outro tem 100, outro tem 90, outro tem 72, de 40 pacientes. Não precisa mais do que isso, 40 pacientes. Então, nós vamos pegar os 40 pacientes, medir a taxa de triglicérides deles e dividir pelos 40. Isso é o normal, é 95% dos pacientes estudados, com um desvio padrão para o lado direito e para o lado esquerdo. O que está dentro disso é classificado como normal. É a média disso aí. Isso está errado. O Gauss, na verdade, ele foi um físico, foi um matemático americano, Carl Gauss, e que ele criou essa curva em sino, por isso que ela é desse jeito, exatamente para trabalhar com estatística, tá? Só que estatisticamente para vocês, estatisticamente, eu vou passar para vocês e ver como para vocês entenderem como estatisticamente para vocês, tá? Essa estatística de estatina que eles passam para vocês aí, está tudo errado. Eles falam o que eles querem. Em estatística, você fala o que você quer. Os números aumentem, mas estatisticamente. Bom, então, vocês têm aqui uma curva de Gauss que expressa uma distribuição de frequência, certo? E um desvio padrão, que eu estou aqui, tem um primeiro desvio padrão lá em cima, 68%, e 2 desvios padrões embaixo, certo? Então, o que está no meio, são pacientes, engloba o número de pacientes estudados de uma comunidade com 2 desvios padrões para o lado direito e para o lado esquerdo. Tá? Se tivesse 3 desvios padrões para o lado direito e para o lado esquerdo, você estudaria 100% da comunidade. Se fosse um desvio padrão que está lá em cima, você estudaria 68% desses pacientes da comunidade. Então, nós vamos estudar aqui, só para vocês terem uma noção, como eu estava falando, triglicéridos, de 40 pacientes só. Você vai pegar o número dos triglicérides, deu lá 1000 e pouco, vai dividir por 40. Tá? O que está isso é a média, ele engloba a média do número da população estudada. A média engloba, a normalidade estatística engloba a média do número de pessoas estudadas de uma população, de uma comunidade. Uma comunidade aqui perto. Nós estudamos os triglicéridos. Então, deu a média está no meio, por isso que normalidade estatística está aqui, ó. Faz medida de localização central, porque está no centro, está aqui no meio, tá? Então, aí ele colocou isso e 2 desvios padrões, um para a direita ou para a esquerda. Tudo que está no meio disso aí é considerado normal, mas isso está errado. Está errado e eu vou mostrar para vocês por quê. Tá bom? Ó, a curva de Gauss expressa uma distribuição de frequência. Eu tenho 3 coisas para apresentar para vocês. Aqui, ó. Esses números aqui, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15. Vamos pegar aqui, por exemplo, nós vamos medir peso de pão. Não importa, peso de pão, peso de qualquer coisa que vocês quiserem. Então, eu vou pegar. Um pão tem 12 gramas, outro tem 3, outro tem 3, outro tem 3, outro tem 14, outro tem 17. Aí você vai pegar, medir esses pesos, certo? E aqui tem 11, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você vai somar,
todos esses números e dividir por 11. Isso é uma média, está aqui, ó, a média. Deu 161 aqueles números lá em cima, dividido por 11. Então, a média é 14,6. O que é a moda? A moda é o que mais pega, é o número que tem maior vezes, certo? O número que tem maior é 13, tá lá, ó. Tem 3 número 13. Essa é a moda. E a mediana é o desvio, é o de você dividir 14, 13, 13, 13 e 12 por 15, 16, 16, 16, 17, 17. E dá 15. Essa é a mediana. Tá? Isso é o que vocês têm no mínimo para vocês entenderem o que é curva de Gauss. E a média soma-se os dados e divide pelo número de observações escolhidas de uma população. É a medida que vai para o centro. Por isso que é medida estatística, normalidade estatística, faz medida de localização central, que vai para o centro. Tá? Então, aqui, ó, é o que eu falei. Você vai pegar 40 pacientes de uma população, que nós estávamos estudando, que eu falei. Um tem 150, o outro tem 161, o outro tem 157. Você vai medir tudo isso aí, somar tudo isso, dá 162,2, certo? Depois você vai botar 2 desvios padrões para cada lado. Essa é a média, certo? Soma-se o número e divide por 40, eu já falei isso aí. É a média que vai para o centro, aí medida da localização central. E o desvio padrão é medida estatística de dispersão dos estándares quadrados da variância. Moda. O valor com maior frequência. Todo mundo quer copiar a classe A. Eu já falei, por estar na moda, o 13 era o número que estava mais lá. Está na moda. E a mediana é a observação que separa 50% dos valores mais baixos dos 50% dos valores mais altos. Agora, vou mostrar a vocês como estatística funciona. Olha, vamos estatisticamente. Existem 700 mil médicos nos Estados Unidos. Ocorrem 120 mil mortes por ano causadas por erros médicos. A relação de morte, 120 mil por médico, 700 mil, é de 0,171. Fonte, Departamento de Saúde e Recursos Humanos dos Estados Unidos. Veja bem, o número de proprietários de armas de fogo legais dos Estados Unidos é de 80 milhões. O número de mortes acidentais por arma de fogo por ano, considerado todos os grupos etários, é de 15 mil. Então, a relação de morte, 15 mil por arma de fogo, 80 milhões de gente que tem arma de fogo nos Estados Unidos, um país de 300 e poucos milhões de habitantes, é de 0,000188. Quer dizer isso? Estatisticamente, os médicos são aproximadamente 909 vezes mais perigosos do que os proprietários de armas de fogo legais. Tá? Isso significa que quem tem um médico tem 909,57 vezes mais chance de ser morto por ele do que por um proprietário de arma de fogo legal. Por favor, alerte seus amigos para essa ameaça alarmante. Por que eu estou falando isso? Porque você faz com a estatística que você quer, estatisticamente. Você faz o que você dela, o que você quiser, você faz o que você quiser dela. Tá bom? Daí que vem errado os valores estatísticos, que há muitos anos, como eu falei, por um medalhão, em que ele engloba olha, interessante, guarde isso, a média dos números estudados de uma comunidade ou de uma população, com 2 desvios padrões para cada lado. O que está dentro daquilo ali é considerado normal, que é normalidade estatística, não é normalidade médica, está errado. Eu vou explicar por quê. Então está aqui, ó, o normal está dentro disso aí, certo? A normalidade estatística, a média no meio e os 2 desvios padrões para o lado direito. Estatística não tem nada a ver com medicina. Isso não tem nada a ver com medicina. Quando 2 desvios padrões para cada lado, o que está dentro disso chama-se normal. Eu já falei. Bom, então se eu fosse você, eu vou ensinar você a trabalhar com quartil. Isso é importantíssimo. Então, é melhor você aprender a trabalhar com quartil, ou é melhor você ter um parâmetro de exames, porque os pacientes estão perdendo tempo e dinheiro, porque está tudo normal, está tudo errado. Então, veja bem, se você não aprender a trabalhar com quartil, é melhor você parar de pedir exames, porque você está gastando dinheiro do seu paciente
E os exames vêm... Já repararam que os exames que você pede, nossa, meus exames estão todos normais, que bom, hein? Satisfeito, aí você sai satisfeita lá. Está tudo errado. Você vai... Eu vou descobrir aí 16 exames que você fizer, eu descubro 9, 10 exames anormais. 2,5 dos seus exames são anormais e 97 são normais. Um verdadeiro absurdo. Não tem nada a ver com o paciente, sim, com estatística, mais uma vez. Você está perdendo tempo pedindo exames. Mas você está falando isso, doutor? Estou. Você está perdendo tempo. Se você não souber lidar com o quartil, você está perdendo tempo. O banco de dados que o laboratório tem, ele usou gente que vai em laboratório que está muito doente. Já cansei e volto novamente a falar nisso aí. O banco de laboratório e o kit, esses kits internacionais que vêm, são todos defasados, kits internacionais, defasados. Kit que vem para insulina, agora estão vindo um pouquinho menor, eles dão normal, só para vocês terem uma noção, eu vou falar isso um pouco mais à frente. Aqui, ó, eles dão para insulina normal, veja bem, Michele, de 12 a 23 unidades internacionais. Gente, eu quero minha insulina menor que 6. Menor que 6. Eu vou ficar doente, eu vou ficar diabético. 23 dá 20. Eu fui em Pernambuco, eu fui em Salvador dar um curso. O laboratório lá dá 90, dá 29, o normal. Isso é normalidade estatística que está dentro. Então, não pode estar. A minha insulina eu quero abaixo de 6. Eu tenho que otimizá-la, eu tenho que baixar a mesma. Eu não tenho culpa que o mundo todo está ficando doente, diabético. Então eles pegam doentes diabéticos e colocam isso aí, de 12 a 23. É 6, 5, 4. Tem lá, as sociedades americanas anti-age estão trabalhando com 4. Eu acho que eu coloco isso aqui, ó, aqui, ó. Sociedades americanas anti-envelhecimento estão trabalhando com insulina entre 4 e 5. E a nossa vem em 23. Como normal. 23, você está doente, minha gente. Você está doente. Não existe isso. É fogo de palha. Assim eu pego o mundo que está diabético, faço uma média, aquela média do meio, com 2 desvios padrão para cada lado, e descubro que a insulina pode ir até 23, que está dentro daquela média lá, 23. Vocês estão entendendo agora um pouquinho melhor? Eu acho que está abrindo um pouquinho melhor para vocês. Então, o que está dentro daquela média, está 23, está normal. Aí o que você fala? Olha, está 22 o exame dela. Aí você fala, olha, seu exame está dentro da média, 22. Quando tiver 23, você volta aqui que a gente começa a tratar. Ó, você faz o seguinte, quando você tiver... Vou passar. A pessoa está com 22, e o médico diz que está dentro da normalidade. A normalidade é 23, então na 22 está normal. Você vai para casa e quando estiver acima de 23, aí você volta que a gente trata. Olha aqui, ó. Por enquanto, você não tem nada para fazer. Você vai embora, espera aparecer o câncer e depois a gente trata. É assim que acontece. Então, você está com 22 de glicemia, de insulina, minha gente, você está doente aberto, você está diabético, você não sabe que você está diabético. A média de insulina no Brasil é 12. 12. Tá? Você tem que botar a sua insulina 6. Geralmente, pessoa magrinha, insulina é baixa. Tem que botar a sua insulina 6, 7, 5. Aí já está. Aí você pode ter uma glicemia de 206, que você vai falar, puxa, eu estou diabético. Porque o médico só pede glicemia, ele esquece de pedir insulina. Aí você vai falar, não, você está com a insulina 5, você está beleza, você não precisa se preocupar com nada. Esquece sua glicemia de 126. Você tem que aprender a trabalhar com quartis. Olha, o que é isso? Eu vou tentar explicar aqui mais na frente. Vou fazer o seguinte, nós vamos dar exemplo do que é quartil. Nós vamos trabalhar com ácido metilmalônico no sangue e vitamina B12. Então vocês têm que saber uma coisa. Quanto maior o metilmalônico, menos vitamina B12. Quanto mais vitamina B12, menor o metilmalônico no sangue. Pode ser usado na urina, a gente vai usar no sangue. Quanto maior o metilmalônico no sangue, menos vitamina B12 você vai ter. Aí, os médicos pedem vitamina no sangue. Não façam isso, gente. Isso não tem nada a ver. A vitamina tem que ser intracelular. Você tem outros exames.
Está entendendo? Está errado. Pede vitamina C, dosagem de vitamina B12 no sangue. Isso está tudo errado, tudo errado, tudo errado. Tá? Então, quanto mais alto o ácido metilmalônico, mais baixo a vitamina B12. Guarde isso. Quanto mais alto o metilmalônico, mais baixa a vitamina B12. É o contrário. Os médicos geralmente pedem exame de vitamina no sangue. Não pode, está errado. Você vai refletir uma coisa que não está dentro da célula. Tá? O ácido metilmalônico é o biomarcador que teremos de medir. Então, eu vou medir o metilmalônico para saber se ele está alto ou se ele está baixo. Se ele está baixo, a vitamina B12 vai estar alta. Se ele está alto, a vitamina B12 vai estar baixa. Um novo conceito para você. Como posso definir quartil? Você tem que aprender a trabalhar com quartil. O metilmalônico, ele vai de 73 a 271 nanomol por litro. Tá? Aí o que você faz? Você pega 271, diminui para 73, dá 198. Aí, geralmente, são 4 quartis. Você pega o 198, divide por 4, esse é o meu quartil, dá 49,5. Agora, você tem que trabalhar no primeiro quartil, ou no segundo quartil, ou no terceiro quartil, ou no quarto quartil. Quando você quer otimizar uma coisa, você trabalhar no terceiro ou no quarto quartil. Quando você quiser abaixar uma coisa, você trabalha no primeiro quartil. Então, você pega o 73 mais o número do quartil, que é 49, dá 122,5. Esse é o primeiro quartil. Aí você pega o primeiro quartil, 122, soma com 40, 49 é sempre o meu quartil. Você vai somar sempre com 49. 122 mais 40 dá 172, segundo quartil. 172 mais 49, 221,5, terceiro quartil. 221,5 mais 49,5, 271, quarto quartil. Você quer o metilmalônico baixo ou você quer ele alto para a sua vitamina B12? Quanto mais vitamina B12 você botar na sua boca, você não precisa botar, não use a vitamina B12 pela boca, você tem que usar sublingual ou injetável. Eu uso sublingual porque ele não passa pela porta, pelo sistema porta, ele já vai direto no sangue. Então você usa a vitamina B12, que é a metilcobalamina, tá? E não a vitamina B12 em si, a metilcobalamina. Então, se você quiser ela alta, nós temos que colocar o metilmalônico no primeiro quartil ou no quarto quartil? O que você acha, Michele? Não, aí nós estamos falando do metilmalônico. Se você quiser otimizar, se você botar no quarto, você vai botar ele lá em cima, a B12 vai baixar. Você quer B12 alta ou baixa? Você quer B12 alta. Quanto mais B12 você tomar, vai sair na urina, não tem problema nenhum. Então você tem que colocar ele no primeiro quartil. Está entendendo? Primeiro quartil. Se a coisa for desejável, eu trabalho entre o terceiro e o quarto quartil. Não é desejável o metilmalônico no terceiro e no quarto quartil, meu bem. Tá? Então, se for indesejável, ele é indesejável que ele fique alto. Nós vamos trabalhar no primeiro quartil. Então, olha, vamos pegar o MMA. Vai de 73 a 271, lembrar que quanto mais alto o MMA, mais baixa a vitamina B12. Assim eu quero o MMA mais baixo. Aí eu vou trabalhar com o MMA no primeiro quartil, que é de 73 a 125 nanomol por litro. Ele tem de estar no primeiro quartil para a minha vitamina B12 estar otimizada. Então está aqui. Temos que trabalhar sempre com otimização em fisiologia. Isto muda toda a medicina. Em mais de 15 anos, eu botei 15 anos, mas eu acho que mais de 10, eu não vejo um exame normal, sangue normal. E outra coisa, quando você começa a usar o critério de quartil, você vai notar que toda pessoa precisa de alguma coisa. Toda pessoa precisa de alguma coisa. Não tem gente mais saudável. Você não encontra ninguém mais saudável no seu consultório. Gente, todo mundo que vai no seu consultório está com problema. Principalmente na tríade 1, adrenal, suprarrenal, é o eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal. Todo mundo tem problema. Não existe mais gente saudável no mundo. Guarde isso. Aí você vai, meu benzinho, no seu consultório,
Você vai trabalhar com ela, olha, vamos fazer um trabalho de obesidade com a senhora. Você não pede exame nenhum dela, você não sabe como é que está a tríade 1 dela, você não sabe como é que está a adrenal. Esses pacientes geralmente são super estressados, está todo mundo estressado hoje em dia. O eixo hipotálamo, hipófise, adrenal está sempre alterado. A microbiota está toda alterada. Você tem que trabalhar nisso primeiro. Por isso que você tem resultado, às vezes, que você não consegue resolver, porque você não está trabalhando direito com esse paciente. Você está sendo enganado, e muito. Você tem que aprender a trabalhar com quartil. Dentro dos critérios estatísticos do laboratório, 97,5% dos exames estão normais. E só 2,5% está normal. Então está aqui, ó. Estou colocando a otimização. Nós vamos otimizar a vitamina B12, colocando o quê? O maloneuroaldeído lá no primeiro quartil, ele estava em 122. Ó, o primeiro quartil é 122, o quarto quartil está lá em 290 e poucos. Nós estamos colocando ele no primeiro quartil. Está escrito desejável aqui, ó. Tá certo? Então, no primeiro quartil. Para a vitamina B12 estar alta, nós estamos que botando ele lá embaixo. Olha, tem coisas que você não... Testosterona, por exemplo, no homem, você quer é lá mais alta, você vai trabalhar no quarto quartil. A pregnenolona da mulher, que geralmente ele é zero, principalmente a mulher que toma pílula anticoncepcional, você tem que trabalhar no quarto quartil. Certo? Ó, isso aí ninguém tem culpa. Te ensinar errado quem ensinou para você, e ninguém sabe quem que foi. Eu só sei que na faculdade de medicina continuam a fazer errado. Esse sujeito que foi um medalhão que, estudando semiologia, ele interpretou isso errado. Agora você vai poder fazer a diferença que faz a diferença. No momento que você faz um trabalho bem feito e bonito, as pessoas chegam até você. Isso aí é maravilha. Tudo que você fizer bem feito no Brasil é sucesso, porque a maioria faz mal feita. A maioria não tem tempo. Ninguém tem tempo mais para nada. Eu tenho... É pena que eu não coloquei eu era para estar no Guinness. Eu tenho consulta de 5 horas e meia com a paciente. Uma paciente só chorava. Uma paciente obesa, esposa de um médico cardiologista famoso do estado de São Paulo. E a maioria dos meus pacientes eram 2 horas e meia. Eu não faço consulta com menos de 1 hora e 40, 2 horas. De jeito algum. Hoje eu não estou mais clinicando, mas nunca fiz. Intervalo, olha aqui, ó, intervalo otimizado de referências laboratoriais. É isso que você está aprendendo a fazer, trabalhando com quartil. Intervalo otimizado, otimização. Nós vamos otimizar a vitamina ou o que for que seja, de referência laboratorial. Está aqui, então, o indesejável para a esquerda, o desejável para a direita. Tá bom? Dentro desses padrões aí. Tá aí, ó, nível de otimização funcional. Quanto maior, o garotão vai levantando aí 1000 quilos. Nós vamos fazer exame de sangue, vamos fazer exame na saliva, vamos fazer exame de urina. Mais na saliva aqui hoje, tá? Mais na saliva. Se vocês quiserem algum livro para ler, esse livro tem aí bastante folhas, é mais interessante, muito interessante esse livro para vocês lerem. Bom, vamos começar agora a falar de marcadores biológicos. O que é um marcador biológico? Isso é muito importante vocês terem essa noção de que um marcador biológico é uma pista que você vai ter, que o organismo vai oferecer a você sobre a presença de determinadas enfermidades. Então, guarde isso aí, é uma pista, eu já botei pista entre aspas. Tá? Isso é um marcador biológico. Você vai entender fácil, ó. PSA é um marcador de câncer de próstata. Apesar que esse negócio vai sair, esse PSA, hein? Vai ter coisa mais... Esse PSA faz uma confusão tremenda. A proteína C reativa é quem tem inflamação crônica. Infecção bacteriana ou viral. Tá? A proteína C reativa é marcador para inflamação, principalmente inflamação crônica, porque inflamação aguda é benéfica. Você não vai me tomar anti-inflamatório porque está com inflamação aguda no dedão do pé, porque depois, quando você vai melhorar, quando chover, seu dedão do pé vai doer, porque você tratou ele de uma maneira que ele não deveria ser tratado,
Porque infecção aguda é normal. Os leucócitos vão para ali para ajudar a resolver o processo, então ela é normal. Agora, a inflamação crônica realmente tem que ser combatida. E a proteína C reativa é um marcador biológico de infecção bacteriana ou viral. Assim como a insulina é um marcador biológico para resistência insulínica. Certo? Foi ensinado errado na faculdade de medicina e até hoje é ensinado errado. Foi ensinado interpretação estatística. Você tem de fazer interpretação médica, que é muito diferente. Normalidade médica é uma coisa, normalidade estatística é outra completamente diferente. Vocês vão encontrar muitas vezes pacientes doentes com exames laboratoriais normais. Vocês vão encontrar milhares de vezes isso aí. Todo paciente que for no seu consultório está doente. Eu digo isso. Eu devia ter mudado esse slide aqui. Eu acho que eu digo até mais na frente. 97% dos pacientes estão doentes com exames normais. 100% dos pacientes que vão para a cirurgia, gente, isso aqui é uma declaração grave, hein? Gente, 100% dos pacientes que vão para a cirurgia não têm condições de operar. E eu aprendi isso aí com um cirurgião, hein? E ele falou, Bussardi, não tem condição de operar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você pega a hemoglobina, para a normalidade estatística, a hemoglobina 12,2, 11,9, ela está normal, porque ela está dentro daquele padrão, daquele desvio padrão, certo? Ela está com 17, 16, até 11, 9, 12. Eu não vou operar um paciente com 12 de hemoglobina nunca, mas de jeito algum, porque a normalidade está errado. Ele tem que ter mais de hemoglobina, ele tem que ter 14 de hemoglobina. Você não opere paciente com 12 de hemoglobina, porque ele vai ter complicação pós-operatório. Por quê? Porque ele vai precisar de oxihemoglobina no pós-operatório, e o que ele vai precisar de oxigênio para cicatrizar os tecidos. Tá certo, Michele? Ele vai precisar de oxigênio. Ele vai ter problema no pós-operatório. Então, olha aqui o que eu falo. O paciente já vem liberado do clínico geral para a cirurgia com hemoglobina de 12,2. O clínico geral, coitadinho, ele não entende isso aqui, ele já vai liberar e o paciente depois vai passar no médico cirurgião ou no cirurgião plástico que vai fazer uma rinoplastia nele. Tá bom? Vai faltar oxihemoglobina no pós-operatório, sendo que o oxigênio é fundamental para a cicatrização dos tecidos. Depois que o paciente vem liberado do clínico geral para a cirurgia, mesmo sem pedir dosagem de proteína total, tem muita gente desnutrida, tem gente fazendo dieta. Para de fazer dieta. Tem essas mulheres magras na televisão. Tem umas mulheres lindíssimas na televisão, que eu não vou falar o nome. Tem uma que eu amo de paixão, que ela é linda, entendendo? Ela está uma vareta, está uma varetinha, o bracinho desse tamanhozinho, a perninha desse tamanho. Essa moça está com hemoglobina baixa, essa moça está com a proteína baixa, essa moça vai ter complicação no pós-operatório, está entendendo? Vai ter complicação, está entendendo? Não pode. Está aqui, ó. Há cerca de 40 anos atrás, a gente fazia uma duodenopancreatectomia para câncer de cabeça de pâncreas durante 12 horas de cirurgia, devido à alimentação que ele comia há 40 anos atrás, que é diferente de hoje. O pão era diferente, o alimento era diferente, o tomate tinha selênio, os alimentos tinham selênio, tinham micronutrientes, não tem mais nada, você tem que repor tudo, senão você vai ficar doente. Tá? Hoje em dia você vai fazer qualquer cirurgia, está tudo complicação. Duodenopancreatectomia para câncer de cabeça, não resolvia, morria do mesmo jeito, mas a gente fazia. Gente, eram 12 horas de cirurgia. Não tinha complicação no pós-operatório, era muito raro. Então eu estou colocando aqui agora para vocês. Quais as consequências em relação às disfunções estéticas e clínicas para vocês profissionais? Vocês adoram isso aí. Eu coloquei aqui algumas. Primeiro vocês têm que ter, não, a maioria das doenças é origem multifatorial. Não pense esse negócio, ó, eu estou com celulite, eu vou tratar só o estrogênio. Não, a celulite ela tem
estresse oxidativo, ela tem hipermeabilidade intestinal, ela tem leaky gut síndrome, ela tem inflamação, ela tem estresse oxidativo, ela tem uma série de coisas. Toda doença tem origem multifatorial. Bota na cabeça de vocês. A gente só pode diagnosticar aquilo que perceber. Então, vocês estão percebendo como é que a coisa que funciona, vocês vão ter que começar a diagnosticar melhor, certo? A partir de quartil, vocês vão começar a aprender a diagnosticar melhor, tá bom? Então, é importante vocês saberem isso aí, que a gente só pode diagnosticar aquilo que a gente percebe. Bom, vamos lá. Eu estou colocando aí glicemia até 99, tá normal, né? Insulina de 2,6, 21. Tá normal isso? Ó, teve um médico chamado Richard Braunstein, ou Braunstein, certo? Ele falava, esse Richard Braunstein, ele foi primeiro engenheiro, depois ele se formou em medicina com 85 anos, hoje ele é um endocrinologista em Nova York, é um dos maiores endocrinologistas que tem no Brasil, e ele foi diabético tipo 1, ele sabe o que fala, durante 77 anos, ele está num livro do Guinness. Era um japonês que estava na frente dele, morreu, ele entrou agora. Tá? Ele fala que a melhor glicemia para você tiver com ela é entre 83 e 85. Essa é a melhor glicemia para você ter. Tá? 85. Você está com 12, com 21, você está com resistência insulínica. Sociedades que estudam medicina anti-age costumam citar taxas de insulina entre 4 e 5 unidades, eu já falei para vocês. Com 21 de unidade de insulina, você já tem resistência insulínica, com certeza. Tá? Insulina, você tem que colocar o OMA-IR, o OMA é a avaliação do modelo homeostático, é a avaliação do modelo homeostático, que está ligado em resistência insulínica também. Esse OMA tem que vir até 1,97 e a insulina tem que estar menor que 6. O valor estatístico do OMA, olha como é que está, é 4,65. Esse OMA é super importante para você diagnosticar. O OMA, eu tenho a impressão que você tem que pagar ele separado do laboratório. Eles não cobrem todo o OMA, não. Então, toda vez que vocês forem pedir glicemia, vocês pedem glicemia, insulina e OMA. O OMA é muito importante para saber, por isso que é IR, é resistência insulínica, é glicemia, insulina e OMA. Olha o valor estatístico do OMA aqui, ó, maior que 4,65. Você está doente se você tiver esse valor. Bom, isso acho que eu já falei, não se aceita apenas glicemia. Ah, esse é outro. Não se aceita mais apenas glicemia, mais hemoglobina glicada. Antigamente se pedia glicemia, hemoglobina glicada, sem pedir insulina. Tá? Para saber se está glicada. Porque a insulina geralmente vem associada, a glicemia, perdão, vem associada à hemoglobina. Isso é um casamento, isso aí. Quanto maior a glicemia, mais ligada ela está à hemoglobina. Tá? Só que ela glica essa hemoglobina, quando ela está muito alta. Tá? Então, tem que ter insulina, OMA, IR e hemoglobina glicada. Você pode pedir os três. Você pode ter glicemia de 126, insulina de 5,6, está normal. Glicemia e insulina em jejum de 8 horas e nunca de 12 horas, porque tem diferença. Você vai comer e vai ficar 12 horas, você vai ter uma diferença na glicemia e na insulina. Se você ficar 8 horas, você vai ter uma outra diferença completamente diferente. Excesso de insulina está na cara, né, minha gente? É resistência insulínica, é excesso de carboidratos, é igual a diabetes, pré-diabetes. Isso está ligado ao quê, meu benzinho? Glicação. Glicação quer dizer o quê? Flacidez. Você está com a paciente assim na sua frente, às vezes ela está com a hemoglobina glicada lá em cima, com a diabetes lá em cima, sem saber que ela é diabética, com a insulina de 20, 25. Tá entendendo? Tá aí, ó. Pega aí, ó. O Firmez, você deve estar trabalhando tudo em cima de glicação, não? É. Então vamos lá aqui, ó. Outra maneira, outra visão fisiopatológica. Oxidação, submetilação, glicação, inflamação. Isso aqui é um mnemônico, né? Para você saber melhor o número das coisinhas aí. Então vamos lá. Primeiro,
O mais importante é isso aqui, ó, glicação, inflamação. Vamos voltar aqui. Tá aqui, ó. Eu vou tirar um pouquinho a submetilação. Eu vou ficar com a oxidação, com a glicação e com a inflamação, por enquanto. Olha o que quer dizer isso aqui, ó. Glicação, inflamação, oxidação, chama-se o trio bandido. Isso aqui dá muito no diabético. Ele tem glicação, porque ele tem muito açúcar, muita insulina, ele vai ter inflamação e vai ter oxidação. Ele vai morrer mais cedo, ele vai ficar envelhecido e vai morrer mais cedo. Então nós temos que trabalhar em cima disso aqui, para baixar. Bom, não é em cima de uma coisa só, é em cima dos três. O OMA-IR. Avaliação, é o modelo homeostático, Homeostatic Model Assessment, certo? O OMA indica a resistência insulínica maior que 2,5, certo? Acima, até 3 nós vamos tolerar esse OMA aí, tá bom? O bom é se você colocar menor que 2,5, vai ser melhor ainda, mas vamos tolerar até 3. Então você pede glicemia, insulina e pede o OMA. Se você tiver o OMA aí acima de 3, você já tem aí problema com o seu LDL, uma série de problemas, com resistência insulínica, com glicação da hemoglobina, o seu LDL já vai estar alterado, vai estar com pequenas e densas partículas, pequenas, entendendo? O OMA é um exame que eu acho que deve ser pago. Eu acho que não são todos os laboratórios que liberam o OMA para vocês, o OMA-IR. Olha, outra barbaridade aqui, ó. TSH. Isso aí é outra coisa que vai acabar com o tempo. Isso aí vai sair. Entendendo? É que tem tanta coisa para a gente falar, que se eu fosse falar para vocês aqui, eu ia ficar aqui o dia inteiro para falar para vocês. Mas só para vocês terem uma noção, olha o valor que eles colocaram para o TSH. Quando você tem TSH alto, você pode ter hipotiroidismo. Quando você tem TSH normal, você vai falar assim, teu TSH está normal, teu T3 está bom, teu T3, T4 livre está normal. Você não tem nada de tireoide. Está errado. Pode ter TSH normal, T3 normal, TSH e T4 normal. Você pode ter hipotiroidismo, chama-se hipotiroidismo tipo 2. Você tem que tirar pela temperatura axilar, que nós vamos falar mais para frente. Então, olha assim, olha o que eles colocaram aqui. Ó, tem laboratório que coloca até 5,4. Acima de 2 você já está com hipotiroidismo. A Sociedade Americana de Endocrinologia, há mais de 15 anos, já botou 2 MU por L, por litro. Tá? Você vê aí no exame, ó, a senhora está com 4,6 de TSH. A senhora não tem hipotiroidismo. Tem! Está com hipotiroidismo. Acima de 2 já está com hipotiroidismo. Tá bom? TSH acima de 2, você já pode rotular o paciente com hipotiroidismo. Apesar que hipotiroidismo, hoje em dia, você diagnostica no exame clínico que você vai fazer dele e no exame físico. Só de você perguntar o que ele vai sentir, ele vai falar para você uma série de coisas que eu vou falar mais para frente, que você vai falar, você tem hipotiroidismo. Uma das queixas patognomônicas do hipotiroidismo é o paciente que vai fazer exercício físico, ele fica todo vermelho. Tem uns que ficam azul. Tem gente que diz, doutor, eu fico azul quando eu vou fazer exercício físico. Esse é patognomônico do hipotiroidismo. Consequência disso aí, o TSH é metabolismo da gente. Você vai ficar com metabolismo lento, você vai ficar com retenção de líquido, você vai ficar com edema, você vai ficar com obesidade. Então você tem obesidade porque você está com hipotiroidismo. Antigamente as pessoas falavam, não, isso aí é 15% dos casos. Mentira, tá bom? Se você está com problema com metabolismo lento, você está com retenção de líquido, você está com edema, você está com obesidade, você está com hipotiroidismo. Você pode estar com hipotiroidismo hoje na nossa sociedade é uma epidemia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou desafiar quem está vendo esse programa, esse vídeo, para vocês tirarem a temperatura axilar de vocês depois, para vocês vão ver como é que vocês vão ter hipotiroidismo tipo 2. A menor, já tem 40 anos de pesquisa disso aí. Só foi um médico que pesquisou isso aí. 40 anos disso aí que estou falando, não. Tá? Vou explicar mais para frente como é que vocês podem fazer a temperatura, pela temperatura axilar, é muito mais fácil. Proteína C reativa,
Vocês estão vendo aí a normalidade estatística, mais uma vez, ó, até 5 miligramas por decilitro. A normalidade médica, minha querida, é menos 0,5 miligramas por decilitro. É muita diferença, muita diferença. Se você tem uma proteína C reativa aumentada, você tem, geralmente é marcador de inflamação. Você tem inflamação e infecção, principalmente. Pode estar num dente. Aqui eu coloquei a parte de estética, que a gente joga muito nesse viés estético, e pele, acne, por exemplo, você está com o PCR aumentado. Aqui, o tecido conjuntivo, com celulite, você está com o PCR aumentado, tá? O tecido inflamado. Antigamente, há uns 30, 40 anos atrás, quando nós começamos com essa coisa da medicina estética, a celulite não tinha nada de inflamação. Hoje se sabe que é uma gordura, que a gordura hoje é uma coisa que está ligada ao tecido inflamatório, é um tecido inflamatório, né? E a celulite também é um processo inflamatório, com certeza. Então, agora colocamos aqui outros marcadores inflamatórios. Na verdade, nós estamos falando de marcadores inflamatórios. A velocidade de hemossedimentação, quando você tiver algum processo inflamatório, suspeitando de algum processo inflamatório, você pede os exames que eu falei anteriormente, pede o VSH, que é a velocidade de hemossedimentação, que é até 6 milímetros, pede a ferritina, que é de 75 a 150 nanogramas por ml, que é uma coisa que nós vamos falar lá no final, tá bom? Então, velocidade de hemossedimentação, proteína C reativa, ferritina. Então, outros marcadores vão lá, plaqueta. Plaqueta também acima de 450 mil unidades, é inflamação, tem infecção, tá? Canal infectado é muito comum. Plaqueta baixa, acima de 100 mil, pode notar que você pode ter um foco infeccioso lá no seu canal dentário. Tá entendendo? Nós vamos falar muito disso aí de canal de dente. Vocês não têm noção do que um dente infectado, um canal maltratado pode acontecer na vida de cada um de vocês. Tá bom? Eu costumo dizer que as plaquetas são a lixeira do nosso corpo. Plaqueta muito baixa, acima de 100 mil, abaixo de 100 mil e acima de 450 mil, pode ir em algum lugar do seu corpo aí que está inflamado. Outros marcadores inflamatórios, aí a gama-GT, isso aqui é marcador de estresse oxidativo, tá? Gama-GT menor que 16. Olha aqui a normalidade estatística, que coisa, que loucura. 7 a 60 unidades por litro no homem, na mulher, de 5 a 43. Nós padronizamos isso aí. A gama-GT menor que 16, você tem estresse oxidativo. Você está se enferrujando em algum lugar do seu corpo. E a celulite sempre tem estresse oxidativo, já falei para vocês. E tem hipermeabilidade intestinal, tá aí, ó, com desbiose. Você, quando vai tratar de celulite, você tem que tratar o estresse oxidativo, você tem que dar antioxidante para ele, você tem que tratar a hipermeabilidade intestinal, você tem que tratar a desbiose dele, ele tem alteração de microbiota intestinal, você tem que fazer reparo dos 4 R's, que nós vamos falar disso posteriormente, isso é muito importante. E o melhor diagnóstico, teste terapêutico, que eu coloco aqui, uma coisa muito simples que vocês podem fazer, são essas fezes que boiam. Normalmente, se você tiver com a microbiota intestinal saudável, sem o hipermeabilidade intestinal, que é no inglês que eles chamam de leaky gut syndrome, que é a famosa hipermeabilidade intestinal, você tem o cocô que boia, as fezes suas boiam normalmente. Toda pessoa que tem as fezes boiando, ela tem geralmente uma microbiota saudável. Eu duvido quem é de vocês que estão... Pode ser que tenha 1 ou 2 no máximo, mas a maior parte de vocês, as suas fezes não boiam, porque todo mundo tem desbiose pela comida, pelo tipo de alimento que se faz. Todo mundo hoje tem desbiose, é difícil. E a conduta certa, o certo, é você tratar tudo começando pelo intestino. Os chineses, há 4, 5 mil anos atrás, já falavam, toda doença começa e termina no intestino. Então nós temos que tratar com a terapia dos 4 R's. Nós vamos falar isso posteriormente para vocês. E aqui eu estou colocando o perfil intestinal, o Kyber Compact. Nós vamos falar isso posteriormente para vocês também, que é um teste que vocês podem fazer para saber que tipo de bactéria que você tem no seu intestino. Por exemplo, se você tem mais Firmicutes que chama a bactéria, mais do que Bacterodeto, você vai ter tendência a ter obesidade. Eu conheço um colega meu
que casou com a menina, jogador de basquete do Flamengo, ela pegou firmicutes nos Estados Unidos e engordou 18 quilos em 5 meses. Então, dependendo da bactéria que você tem no seu intestino, no perfil intestinal teu, que você pode determinar através desse exame chamado Kyber Compact, eu vou te dar o lugar que você pode fazer isso ainda aí, você pode saber, se você tiver mais bacteriodeto do que firmicutes, você não vai ficar obesa. Se você tiver mais firmicutes do que bacteriodeto, você tem tendência a engordar. Bom, aqui estamos falando de estresse. Cortisol é o hormônio do estresse. Olha o que o estresse faz com a nossa microbiota. O estresse acaba com a microbiota. Gente, microbiota intestinal é a antiga flora intestinal. É um órgão. A Organização Mundial de Saúde colocou a microbiota intestinal alguns anos atrás, aí 8, não sei, não tem 10 anos, como se fosse um órgão virtual importantíssimo. É um órgão praticamente, eu costumo dizer que isso aí a nossa vida praticamente está nessa microbiota intestinal. Então, tudo que você fizer de bom para melhorar essa microbiota sua intestinal, você só vai ter benefícios na sua vida em termos de saúde, tá bom? Então, se você tem muito estresse, tá lá, você está aumentando o teu cortisol está ali baixinho, dando um estresse, o cortisol vai aumentar o estresse oxidativo, certo? Aumentando o estresse oxidativo, as enzimas, os sistemas enzimáticos internos vão se manifestar, este é através da SOD, que é a superoxidismutase, com mais o zinco, tá entendendo? E vai eliminar esse estresse oxidativo. Só que o zinco é importante para a formação da carboxipeptidase, que é uma enzima que faz digestão no estômago. Se você usou muito zinco para diminuir esse estresse oxidativo, essa carboxipeptidase ela diminui. Diminuindo a carboxipeptidase, a digestão fica lenta, fica sofrida, fica diminuída. Diminuindo a digestão, você vai diminuir a absorção de sais minerais, de vitaminas, de uma série de coisas, de proteínas, e você vai ficar com sarcopenia. Então, olha o que o estresse faz. O estresse faz você perder massa muscular, tá? E aí eu estou colocando a microbiota intestinal com estresse, você fica com depressão. Por quê? Porque se você quiser saber, 95% da sua serotonina é produzida na sua microbiota intestinal e 5% só é produzida no seu cérebro. Então você vai diminuir a serotonina, você vai aumentar a permeabilidade intestinal, vão passar aí complexos autoimunes aí, tipo proteínas mal digeridas, carnes mal digeridas, leite, glúten, tá entendendo? Uma série de doenças, de alimentos que vão causar doenças autoimunes no seu corpo, exatamente por aumento dessa permeabilidade intestinal, que no inglês chama de leaky gut syndrome, tá? E isso está ligado à celulite também, que eu coloquei, tanto a permeabilidade intestinal quanto o estresse oxidativo. Tem a celulite aí no meio. Outro marcador de envelhecimento, isso aqui eu faço questão de comentar com calma para vocês, que eu falei no começo, é o RDW, chama-se o Red Cells Distribution Width. É a superfície da hemácia que está alterada. A normalidade médica é 11,5, a normalidade estatística é de 11,5 até 15,5. Nós temos que trabalhar aí no primeiro quartil. Nós não podemos deixar esse RDW 15,5 em hipótese nenhuma. Isso vai dizer o tempo que você vai viver de vida. Isso está no seu hemograma, minha gente. Logo no comecinho do seu hemograma, tem lá RDW. É só vocês olharem lá. Se tiver 11,5 até 12 é 12,1, 12,2, vocês vão viver muito. Se tiver 15, 14, vocês vão viver pouco. Eu vou passar aqui um slide, vocês vão ter noção de saber como é que isso funciona. Então é o Red Cell Distribution Width. É a distribuição na superfície da hemácia. A hemácia que está com o tamanho aumentado, tá entendendo? Vamos supor aqui que você tem uma fábrica de fazer tijolos, certo? Você vai fazer um tijolo de um certo tamanho, o outro você vai fazer um tijolo de um tamanho diferente. Está faltando padronização, está faltando qualidade. Então isso não pode, você tem que fazer o tijolo do mesmo tamanho. Essa normalidade, essa alteração na superfície
na composição, na qualidade desse tijolo está diferente. Você está gerando um tijolo normal e está gerando um outro tijolo com outra característica. Isso aí falta padronização, tá? Esse aqui é o Red Celt Luiz Fluid. Então veja bem, outro marcador de envelhecimento. Nós vamos voltar a falar do Red Celt Luiz Fluid, vou mostrar para vocês como é importante isso aí posteriormente. Se eu estou falando aqui dos marcadores de envelhecimento, nós também temos a gama GT, que é a gama-glutamil transpeptidase, que faz a cooxidação, que é a ferrugem do nosso corpo, valor de referência é até 30, valor de normalidade médica é menos 16. Nós acabamos de falar nisso agora, né? Temos que trabalhar no primeiro quartil. Outros exemplos. Pacientes que vocês poderiam indicar para cirurgia plástica. Isso aqui foi uma coisinha que eu coloquei para vocês, só para vocês terem uma noção. Vocês vão fazer uma abdominoplastia, eu coloquei rinoplastia. Vamos pegar a experiência da rinoplastia. 100% dos pacientes que são operados de cirurgia eletiva não têm condições de submeter a nenhuma delas. Já falei isso para vocês. Recebemos o paciente do consultório com cirurgia já marcada, passando pelo clínico médico, clínico geral, ele autoriza, você já chega no médico, o médico já vai fazer a sua cirurgia. Como, na verdade, essas pacientes não têm condição de ir para a cirurgia, tá? Por causa da hemoglobina que eu falei. Essa hemoglobina bate 12 e a normal dela tem que ser 14 a 17. Você vai fazer, ela vai precisar de oxihemoglobina no pós-operatório e você não vai ter, ela vai ter complicação no pós-operatório. Para você fazer uma rinoplastia, no pré-operatório você pede geralmente exames de imagem e pede endoscopia da via aérea superior, tá? Olha assim, patologias associadas à rinoplastia. Desvio de septo, você opera 90% dos desvios de septo, 70% dos casos. E outra coisa, sinusite e hiperplasia de corneto, está sempre ligado a isso. Sinusite com pólipos e cio de retenção e hiperplasia de corneto, que é a amígdala que cresce aqui, que geralmente isso aí regride com 8, 9 anos, regride nas crianças, que são operados porque as crianças crescem muito, é carne crescida no nariz, que a gente chama de hiperplasia de corneto. E essas crianças são operadas. Se vocês não tirarem o leite dessas crianças e o glúten, com sinusite e hiperplasia de cornetos, elas vão continuar com os mesmos sintomas depois que vocês operarem o desvio de septo nasal. Tá bom? Eu já falei aqui isso aqui embaixo. Se não tiver oxihemoglobina, não vai ter oxigênio e, consequentemente, não vai ter oxigênio para cicatrizar as lesões, os tecidos. Tá aí, ó. Em caso de sinusite e hiperplasia de cornetos, tem de retirar leite e glúten no pós-operatório como parte do tratamento. Isso é fundamental. Então é o que eu acabei de falar. Ó. A hemoglobina, a normalidade estatística é de 12 a 16. Isso é estatística. A médica é 14 até 17. Tá? Eu estou colocando aqui desidratação, que as pessoas que vão à cirurgia, geralmente que estão desidratadas, e 30% a 40% dos pacientes aqui no Brasil estão desidratados, vocês precisam tomar mais água. Se vocês bebem 3 copos de água, toma 3 mais 3 copos, 6 copos. Isso diminui drasticamente a incidência de trombose no pós-operatório, tá? Então isso é muito interessante. Mas para prevenção de acidente tromboembólico, a desidratação leva a isso aí, tá? Então você, para prevenir a desidratação, se você que toma 3 copos de água, você passa a tomar 3 copos mais 3 copos de água, toma 6 copos de água. Outra coisa, déficit de proteínas, certo? É muito comum a gente colocar a principal albumina, que para 80% das globulinas, das albuminas, das proteínas que a gente tem no plasma, a albumina principalmente que tem mais de 80%, tá entendendo? Então, déficit de proteína, pacientes que fazem dietas da moda aí, ó, eu coloquei isso aí, essas pessoas estão com albumina deficitária, estão com déficit de proteínas, isso não é bom, isso pode dar problema também no pós-operatório. E dosa também a proteinúria, proteína na urina de 24 horas, pede para saber se está perdendo proteína na urina, tá bom? E cuidado com essas dietinhas da moda aí, tá? Vocês comem muito pouquinho e fazem dieta, isso aí, eu não vou entrar em detalhes de dietas aqui, você já sabe o que eu estou falando, as pessoas não comem nada, vivem aí um bifinho, meio bifinho, e um pouquinho de verdura, um pouquinho de legume, não é por aí. Tá bom?
Você, se você quiser perder peso realmente, você perca 1 quilo por semana. Não perca mais do que isso, que você vai engordar tudo outra vez. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quanto mais rápido for a sua perda de peso, mais rápido você vai engordar. Isso aí são pesquisas e mais pesquisas falando em termos disso aí. Sou eu que estou falando. Aqui estão os principais exames que a gente está falando, que eu pedir para vocês. Então, o hemograma, a hemossedimentação, a glicemia, a insulina, o teste de tolerância à glicose, o lipidograma, os lipídios totais, colesterol total, o HDL, o LDL, o triglicérides, o ApoB, o ApoA1, que hoje é a melhor maneira de você, em vez de dosar LDL e HDL, você dosar ApoB e ApoA1, que nós vamos falar disso aí, a LPA, o LPA, que é pequenininha, a gente pronuncia E, LPA, o PAI1, a ureia, a creatinina, a proteína C reativa, a aspartato aminotransferase, que é a antiga transaminase glutamic-taracética, a alanino aminotransferase, que é a antiga TGP, que é a transaminase glutamic-pirúvica, a gama-GT, que nós falamos agora há pouco, que é o marcador de estresse oxidativo, menos 16, a fosfatose alcalina, as proteínas totais, o T3 livre, o T4 livre, o TSH, o T3 reverso, a anti-TPO, o ácido úrico, a homocisteína, a ferritina, a saturação de transferrina, a 25-hidroxid, o IGF-1, que é a somatometina C, que é o hormônio do crescimento, e o perfil hormonal. Isso aí são algumas coisas que nós vamos falar hoje aqui. Então, agora, vamos partir para os exames, né? Primeiro, o exame de sangue. Hemograma completo, não precisa colocar hemograma completo no seu exame. Pode colocar hemograma. Hemograma completo é um pleonasmo. Pode falar só hemograma, sem problema nenhum. Dá muita informação, até a velocidade que você está envelhecendo. É o RDW que eu falei para você agora, há algum tempo atrás, alguns minutos atrás, que é o Red Cell Distribution Width, que é a distribuição da superfície de massa. Essa massa se torna desigual. Ela tem um aspecto de anisocitose. Ela é desigual, o tamanho dela é diferente. Por isso que eu fiz aquela comparação do tijolo. Vem um tijolo menor, um tijolo maior, um tijolo mais ou menos. Falta padrão de tijolo aí. Então essa aí é o aumento a alteração no volume dessa superfície, dessa molécula. Está entendendo? Então, presta atenção no RDW. Ela está lá no cantinho. Ela é em volume corpuscular médio, uma alteração. Depois tem lá RDW. Se o seu RDW está batendo 15, minha filha, toma cuidado que você pode morrer numa viagem daqui para a Europa ou daqui para os Estados Unidos. Tá? Muita gente faz isso. Fibrilação atrial, fibrilação auricular, taquicardia ventricular, taquicardia auricular, você pode fazer uma fibrilação, você pode morrer, você tem um acidente vascular cerebral, você pode fazer uma trombose, você pode fazer um trombo, você pode infartar. Com esse RDW acima de 11, o normal é 11,7, eu acho. 11,7, 11,9. Até 12 dá para segurar. Mais do que isso, você já está tendo uma predisposição a ter morte súbita. Morte súbita. Muita gente que morreu sem saber por quê, é por causa disso. Vai lá, está 20, está 15 o RDW, sendo que tem que estar 11,7 o normal, 11,9. Até 12 a gente segura, tá bom? Agora, como você vai realizar uma correta anamnese? Você, para fazer seu pedido de exame, você tem que fazer uma anamnese do seu paciente, tá certo? Então aqui vai uma coisa, olha, tem essa sigla aí, essas três letras. A, G e M. O A são os antecedentes. Você tem antecedentes, você tem que ver antecedentes do seu passado, sua família. Depois tem o gatilho, que são os fatores desencadeantes. Vocês vão ver quais são os fatores desencadeantes. E o mediador. Eu vou fazer uma comparação aqui com vocês, como se fosse uma analogia. Eu vou fazer uma analogia aqui, ó. Para você ter um revólver aqui, para você atirar, você tem que ter um antecedente aqui, é o revólver, você tem que ter o mediador, que é o trigger, que a gente chama, que é o gatilho, e você tem que ter a bala, tá? Para você atirar, você tem que ter o revólver,
o gatilho e a bala. Isso é uma analogia que eu estou falando, antecedentes, o gatilho e o mediador. São o AGM, vamos voltar lá para vocês entenderem novamente, olha a analogia que eu estou fazendo. Os antecedentes, o antecedente é o revólver, o gatilho é o que você vai apertar, tá? Para tirar o trigger, que a gente chama. E o mediador é a bala, tá? Que você vai ter que fazer. Para você atirar, você tem que ter esses três, tá bom? Bom, para eu dar um tiro, eu preciso então do revólver, que eu já falei que é o antecedente. Pode ser uma predisposição genética. Você pode ter uma predisposição genética, por exemplo, na sua família todo mundo morre com câncer. A maior parte, perdão, morre com câncer. Tá? Minha família, todo mundo morre com muito... Eu tenho milhões, muitos primos, eu tenho muitos primos, dezenas de primos que morreram com câncer. Minha irmã, infelizmente, coitada, morreu com 36 anos com doença de Hodgkin. Então, eu tenho muita predisposição na minha família de ter câncer. Então, você tem que, durante o ato da anamnese, você tem que perguntar isso para o paciente. Antecedentes na sua família, hipertensão arterial, diabetes, asma, bronquite, essas coisas todas, tá? Isso é importante você perguntar. O gatilho, o trigger, tem que apertar o gatilho. Você pode estar com citomegalovírus, que é o herpes ou a clamídia, você pode ter uma clamídia, você pode ter um divórcio. Você tem um divórcio, geralmente você faz estresse, você faz uma fadiga adrenal, uma síndrome de fadiga adrenal, uma perda de ente querido. Eu conheço um senhor, já de uma certa idade, ele é muito conhecido, eu não vou falar o nome dele aqui, tá entendendo? Ele perdeu um filho, ele estava passando férias, parece, nas Bahamas, ele perdeu um filho, assassinaram o filho dele com 17 anos. Esse senhor, depois de 2 anos, desenvolveu um câncer de testículo e a mulher dele um câncer de ovário. Tá? Então, o divórcio, uma das causas do câncer chama-se conflito emocional. Câncer tem 3 causas: conflito emocional, desnutrição e poluição. Ele teve um conflito emocional e fez um câncer de testículo 2 anos depois, e a mulher um câncer de ovário. Assim mesmo pós-traumático também. É você que vê aquela pessoa que foi esfaqueada por outra, que você percebeu a morte da outra, ou você foi atacado mesmo, ou você mesmo foi atacado, você percebeu que ia ser atacado, você teve um estresse pós-traumático. Chama-se síndrome pós-traumática. É muito comum isso aí hoje em dia, muito comum. Então isso aí é o gatilho, são os antecedentes. Perdão, são os fatores desencadeantes, perdão. E a bala, que é o mediador, que são essas citocinas inflamatórias aí, ó, que você vê, o ácido úrico elevado, homocisteína elevado, isso tudo nós vamos aprender isso aí, são todos marcadores inflamatórios. Ácido úrico é uma coisa extrema. O ácido úrico, quando ele está 2 e pouco, ele é bom. Quando ele está 7, 8, 9, ele é inflamatório. Ele leva a uma série de problemas, tá entendendo? Então, marcadores. E a homocisteína elevada, ela pode te dar problema no coração, e você pode morrer com infarto agudo do miocárdio com homocisteína elevada. A gente vai ver devagarinho tudo isso ao longo do tempo. Aqui. Você tem que perguntar ao paciente qual a razão da consulta. Você veio aqui fazendo o quê? Qual a sua história pregressa? São os antecedentes. Meu pai teve câncer de mama, meu pai teve câncer de ovário, meu pai teve câncer de pâncreas, meu pai teve câncer de próstata, a minha mãe morreu com câncer de ovário, a minha mãe morreu com câncer de mama, a minha família tem hipertensão arterial, a minha família tem diabetes, tem gente que tem na família todo mundo diabético. Todo mundo é diabético na família, mulheres e homens também, tá? Outra coisa é que, quando começou? Você tem que perguntar quando começou, há quanto tempo, certo? Qual a história familiar, novamente aí, ó, antecedentes de câncer, doenças cardíacas, diabetes, hipertensão arterial, isso tudo vai na história pregressa, tá? Isso corresponde ao órgão mais fraco. Eu vou aparelhar daquela corrente com ela o mais fraco que ela abre, tá? O cara que tem fadiga adrenal, o adrenal dele é que está ruim, certo? O que tem já diabetes é o pâncreas, e daí por diante. Tá? Isso corresponde sempre ao órgão mais fraco. Poluição eletromagnética. Vocês pensam que isso aqui não adoece, a gente adoece. E todo mundo tem poluição eletromagnética. Eu estou aqui, está cheio de poluição eletromagnética. Eu estou com tudo ligado, bateria ligado,
transformador ligado. Só que eu tenho um chip no meu celular aqui que me protege disso tudo desde que eu coloco. Eu tenho um chip que me protege dessa poluição eletromagnética. Então nós temos poluição eletromagnética em tudo quanto é lugar. Certo? Isso diminui a sua energia vital e você perde a sua vitalidade. Certo? Os piores ambientes com muita poluição que nós vemos, eletromagnética, são os celulares, os hospitais, os aeroportos e a Avenida Paulista. A Avenida Paulista está cheio. Tá bom? E os aeroportos também. Ali eu coloquei o nosso campo morfogenético fica doente com perda de vitalidade e energia vital. Isso aí foi uma teoria do Rupert Sheldrake, não sei se vocês conhecem, em que ele fala que praticamente ele é contra a teoria mecanicista de Descartes, né, cartesiana, ele é a favor da teoria holística. Isso aí é como se fosse um campo embriológico nosso, tá? Abrangendo toda aquela parte holística que nós falamos no começo. Isso fica doente e perde vitalidade e energia vital, esse campo morfogenético, devido a essa poluição eletromagnética. Nosso terreno morfogenético influencia todo o corpo e os metais tóxicos bloqueiam. Gente, o metal tóxico causa tanto problema, nós vamos ver depois quais são direitinho os metais tóxicos, mas chumbo, mercúrio, arsênico, cádmio, uma série deles, principalmente esse, alumínio, certo? Antigamente a gente falava metais pesados, mas o alumínio, ele não é pesado, ele é levinho, e a gente fala, então, metais tóxicos, é melhor do que falar em metais pesados, tá bom?